A origem e a natureza dos afetos. Prefácio. Os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens parecem, em sua maioria, ter tratado não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora dela. Ou melhor, parecem conceber o homem da natureza como um império, no império, pois acreditam que, em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma potência absoluta sobre suas próprias ações, e que não é determinado por nada mais além de si mesmo. Além disso, atribuem a causa da impotência e da inconstância não à potência comum da natureza, mas a não sei qual defeito da natureza humana, a qual, assim, deploram, ridicularizam, desprezam ou, mais frequentemente, abominam. E aquele que, mais eloquente ou argutamente, for capaz de recriminar a impotência da mente humana, será tido por divino. Não tem faltado, certamente, homens eminentes, a cujo trabalho e engenho muito devemos, que têm escrito muitas e excelentes coisas sobre o correto modo de vida e dado aos mortais conselhos plenos de prudência. Mas ninguém, que eu saiba, determinou a natureza e a força dos afetos, nem por um lado, que poder tem a mente para seguir, para regulá-los. Sei, é verdade, que o muito celebrado Descartes, embora também acreditasse que a mente tem um poder absoluto sobre suas próprias ações, tentou, aplicadamente, entretanto, explicar os afetos humanos por suas causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo, a via pela qual a mente pode ter um domínio absoluto sobre os afetos. Mas ele nada mais mostrou, em minha opinião, do que a perspicácia de sua grande inteligência, como provarei no momento oportuno. Quero agora voltar àqueles que, em vez de compreender, preferem abominar ou ridicularizar os afetos e as ações dos homens. A esses parecerá, sem dúvida, surpreendente que eu disponha a tratar dos defeitos e das tolices dos homens segundo o método geométrico, e que queira demonstrar, por um procedimento exato, aquilo que eles não param de proclamar como algo que, além de vão, absurdo e horrendo, opõe-se à razão. Mas, eis aqui o meu raciocínio. Nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio dela, pois a natureza é sempre a mesma. E uma só e a mesma, em toda parte, sua virtude e potência de agir. Isto é, as leis e as regras da natureza, de acordo com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, são sempre as mesmas em toda parte. Consequentemente, não deve, igualmente, haver mais do que uma só e a mesma maneira de compreender a natureza das coisas, quaisquer que sejam elas, por meio das leis e regras universais da natureza. É por isso que os afetos do ódio, da ira, da inveja, etc., considerados em si mesmos, seguem-se da mesma necessidade e da mesma virtude da natureza das quais se seguem as outras coisas singulares. Eles admitem, pois, causas precisas que nos permitem compreendê-los, assim como possuem propriedades precisas, tão dignas de nosso conhecimento, quanto as propriedades de todas as outras coisas cuja mera contemplação nos causa prazer. Tratarei assim da natureza e da virtude dos afetos, bem como a potência da mente sobre eles, por meio do mesmo método pelo qual tratei nas partes anteriores de Deus e da mente. Postulados. O corpo pode ser afetado de muitas maneiras
é aumentada ou diminuída, enquanto outras tantas não tornam sua potência de agir nem maior nem menor. Este postulado baseia-se no post 1 e nos lemas 5 e 7 que estão após a proposta 13 da página 2. Da proposta 2. 2. O corpo humano pode sofrer muitas mudanças, sem deixar, entretanto, de preservar as impressões ou os traços dos objetos. Sobre isso, veja-se, entre parênteses, né? Veja o post 5 da página 2. E, consequentemente, as mesmas imagens das coisas proposições. Proposição 1. A nossa mente, algumas vezes, age, outras, na verdade, padece. Mais especificamente, à medida que tem ideias adequadas. Ela necessariamente age, à medida que tem ideias inadequadas. Ela necessariamente padece. Demonstração. Entre as ideias de qualquer mente humana, algumas são adequadas, enquanto outras são mutiladas e confusas. Ora, as ideias que são adequadas na mente de alguém são adequadas em Deus, enquanto este constitui a essência dessa mente. E também aquelas que são inadequadas na mente de alguém são adequadas em Deus. Não enquanto Deus contém em si apenas a essência dessa mente, mas também enquanto contém ao mesmo tempo as mentes das outras coisas. Além disso, de uma ideia deve necessariamente seguir-se algum efeito, do qual Deus é a causa adequada, não enquanto é infinito, mas enquanto é considerado como afeto dessa dada ideia. Mas desse efeito do qual Deus é a causa, enquanto ele é afetado de uma maneira que é adequada na mente de alguém, essa mesma mente é a causa adequada. Logo, a nossa mente, à medida que tem ideias adequadas, necessariamente age. A capacidade de pensar. Acredito, além disso, que todos sabem, por experiência, que a mente não é capaz de pensar, a cada vez de maneira igual, sobre o mesmo objeto. Em vez disso, a mente é tanto mais capaz de considerar que este ou aquele objeto, quanto mais o corpo é capaz de ser estimulado pela imagem deste ou daquele objeto. Sem dúvida, tudo isso mostra claramente que tanto a decisão da mente quanto o apetite e a determinação do corpo são, por natureza, coisas simultâneas, ou melhor, são uma imagem só e a mesma coisa, que chamamos decisão, quando considerada sob o atributo do pensamento e explicada para si mesma. A determinação, quando considerada sob o atributo da extensão e deduzida das leis do movimento e do repouso. O que se verá mais claramente no que resta ainda dizer. Pois gostaria de fazer aqui uma outra observação importante. Não podemos, pela decisão da mente, fazer com que qualquer coisa sem que delas tenhamos uma lembrança prévia. Por exemplo, não podemos falar nenhuma palavra
uma palavra sem que tenhamos dela uma lembrança prévia. Além disso, não está sobre livre poder da mente esquecer ou lembrar alguma coisa. É por isso que se julga que só está sob o poder da mente por sua exclusiva decisão a nossa capacidade de calar ou de falar aquilo do qual nos lembramos. Porém, quando não sonhamos que falamos, julgamos o que fazemos pela livre decisão da mente, quando na verdade não falamos, ou se falamos é por um movimento espontâneo do corpo. Alguém pode pegar o lenço para mim, por favor? Também sonhamos que ocultamos certas coisas dos outros. O que faríamos pela mesma decisão da mente? Também sonhamos que ocultamos certas coisas dos outros. Também sonhamos que ocultamos certas coisas dos outros. As quais, quando acordados, não ousamos fazer. Gostaria muito de saber se existiriam, então, na mente, dois tipos de decisões. De um lado, as fantásticas, de outro, as livres. Se não se quiser levar a insensatez tão longe, é preciso admitir que essa decisão da mente, que se julga ser livre, não se distingue da própria imaginação ou da memória. E não é senão a afirmação de que a ideia, enquanto é uma ideia, necessariamente envolve. E assim, essas decisões da mente surgem nela, como a mesma necessidade com que surgem as ideias das coisas existentes em ato. Aqueles, portanto, que julgam que é pela livre decisão da mente que falam, calam ou fazem qualquer outra coisa, sonham de olhos abertos. Proposição 3. As ações da mente provêm exclusivamente das ideias adequadas, enquanto as paixões dependem exclusivamente das ideias inadequadas. Demonstração. O que primariamente constitui a essência da mente não é senão a ideia de um corpo existente em ato. Ideia que se compõe de muitas outras, algumas das quais são adequadas, enquanto outras são inadequadas. Portanto, cada coisa que se segue na natureza da mente, e da qual a mente é causa próxima, por meio da qual essa coisa tem que ser compreendida, deve necessariamente seguir-se ou de uma ideia adequada ou de uma ideia inadequada. Mas a mente, enquanto tem ideias inadequadas, necessariamente
padece. Logo, as ações da mente seguem-se exclusivamente das ideias adequadas e só padece, portanto, porque tem ideias inadequadas. Escolhe. Vemos assim que as paixões só estão referidas à mente enquanto ela tem algo que envolve uma negação, ou seja, enquanto ela é considerada como uma parte da natureza, a qual por si só, sem as outras partes, não pode ser percebida clara e distintamente. Pelo mesmo raciocínio, poderia demonstrar que as paixões estão referidas às coisas singulares da mesma maneira que estão referidas à mente e que não podem ser percebidas de outro modo. Meu propósito, entretanto, é o de tratar apenas da mente humana. Proposição 4. Nenhuma coisa pode ser destruída senão por uma causa exterior. Demonstração. Essa proposição é evidente por si mesma, pois a definição de uma coisa qualquer afirma a sua essência. Ela não a nega, ou seja, ela põe a sua essência, ela não a retira. Assim, à medida que consideramos apenas a própria coisa e não as causas exteriores, não poderemos encontrar nela nada que possa destruí-la. Proposição 8. O esforço pelo qual cada coisa se esforça por perseverar em seu ser não envolve nenhum tempo finito, mas um tempo indefinido. Demonstração. Com efeito, se envolvesse um tempo limitado que determinasse a duração da coisa, seria, então, exclusivamente da própria potência pela qual a coisa existe, que, após esse tempo limitado, ela não poderia mais existir, devendo se destruir. Mas isso, pela proposição 4, é absurdo. O contentamento e a melancolia, por outro lado, quando todas as partes são igualmente afetadas. Quanto ao desejo, expliquei S da proposição 9, afora esses três, não reconheço nenhum outro afeto primário. De fato, demonstrarei no que se segue que desses três provêm todos os outros. Mas antes de prosseguir, gostaria de explicar mais detalhadamente a proposição 10, para que se compreenda mais claramente por qual razão uma ideia é contrária à outra. Proposição 15. Qualquer coisa pode ser, por acidente, causa de alegria, de tristeza ou de desejo. Demonstração. Suponhamos que a mente seja simultaneamente afetada de dois afetos, um dos quais não aumenta nem diminui sua potência de agir, enquanto o outro aumenta ou diminui essa potência. Veja o post 1. É evidente, pela proposição que sempre que, mais tarde, a mente for afetada do primeiro, em consequência de sua verdadeira causa, a qual, por hipótese, por si mesma, não aumenta nem diminui sua potência de pensar, imediatamente será também afetado do outro, o qual aumenta ou diminui sua potência de pensar, isto é, será afetada de alegria ou de tristeza. E, portanto, o primeiro afeto será causa, não por si mesmo, mas por acidente, de alegria ou tristeza. Pelo mesmo procedimento, pode-se facilmente demonstrar que essa coisa pode ser, por acidente, causa de desejo CQD. Corolário. Simplesmente por termos considerado uma coisa como um afeto de tristeza ou de alegria, afeto do qual essa coisa não é uma causa eficiente, podemos amá-lo ou odiá-lo. Demonstração. Com efeito
Com efeito, resulta simplesmente por isso que a mente, ao imaginar mais tarde essa coisa, é afetado de um afeto de alegria ou de tristeza. Isto é, resulta que a potência da mente e do corpo são aumentadas ou diminuídas, etc. E, consequentemente, resulta que a mente deseja imaginar essa coisa ou evita fazê-lo, isto é, a mente ama ou odeia, CQD. Escolhe. Compreendemos assim como pode ocorrer que amemos ou odiemos certas coisas, sem que saibamos a causa, mas apenas por simpatia, como se costuma dizer, ou por antipatia. Devemos ser também mencionados aqueles objetos que nos afetam de alegria ou de tristeza, simplesmente por terem algo de semelhante com objetos que habitualmente nos afetam desses afetos, como demonstrarei no propósito seguinte. Sei, obviamente, que os autores que inicialmente introduziram os nomes de simpatia ou de antipatia queriam com eles significar certas qualidades ocultas das coisas. Creio, entretanto, que nos é permitido compreendê-los também com o significado de qualidades notórias ou manifestas. Preposição 16. Simplesmente por imaginarmos que uma coisa tem algo de semelhante com um objeto que habitualmente afeta a mente de alegria ou de tristeza, ainda que aquilo pela qual a coisa se assemelha ao objeto não seja a causa eficiente desses afetos, amaremos ainda assim aquela coisa ou a odiaremos. Alegria ou tristeza. E um outro desses afetos será maior ou menor do amante à medida que, respectivamente, for maior ou menor na coisa amada. Demonstração. As imagens das coisas que afirmam a existência da coisa amada, conforme demonstramos na própria 19. Isso. Estimulam o esforço pelo qual a mente esforça-se por imaginar essa coisa amada. Ora, a alegria afirma a existência da coisa por ela afetada, num grau que será tanto maior quanto maior for o afeto da alegria, pois se trata, pelo ESC da proposição 11, da passagem a uma maior perfeição. Portanto, a imagem da alegria da coisa amada estimula no amante esse esforço da sua mente, isto é, pelo ESC da proposição 11, afeta a amante de alegria, a qual será tanto maior quanto maior tiver sido esse afeto na coisa amada. Isso quanto à primeira parte da preposição. Além disso, à medida de que uma coisa é afetada de tristeza, ela é destruída, num grau que será tanto maior quanto maior for a tristeza que a afeta, pelo mesmo S da preposição 11. Assim, pela preposição 19, quem imagina que aquilo que ama é afetado de tristeza será igualmente afetado de tristeza, a qual será tanto maior quanto maior for esse afeto na coisa amada, mas também por uma coisa pela qual não fomos anteriormente tomados de qualquer afeto, desde que o julgamento semelhante a nós, como mostrarei adiante. Portanto, também expressaremos reconhecimentos para que, com quem fez alguém bem ao nosso semelhante, e contrariamente, indignação para com que ele fez algum mal.
Vemos assim que facilmente acontece que o homem faz de si mesmo e da coisa amada uma estimativa acima da justa, e contrariamente, de quem odeia abaixo da justa. Essa imaginação, quando diz respeito ao homem que faz de si mesmo uma estimativa acima da justa, chama-se soberba, e se trata de uma espécie de delírio, pois o homem sonha de olhos abertos e tem sob seu poder todas aquelas coisas que estão ao seu alcance apenas na imaginação, considerando-as assim como reais e deixando-se arrebatar por elas, não sendo capaz, enquanto isso, de imaginar aquelas coisas que excluem a existência das primeiras e que limitam sua própria potência de agir. Assim, a soberba é uma alegria que surge porque um homem faz de si mesmo uma estimativa acima da justa. Além disso, chama de consideração a alegria que surge porque um homem faz, de um outro, uma estimativa acima da justa. Chama-se, enfim, desconsideração a alegria que surge porque um homem faz, de um outro, uma estimativa abaixo da justa. Proposição 27. Por imaginarmos que uma coisa semelhante a nós e que não nos provocou nenhum afeto é afetada de algum afeto, seremos, em razão dessa imaginação, afetados de um afeto semelhante. Então, se contrariamente imaginamos que afeta de tristeza, seremos afetados de ódio para com ele. Demonstração. Isso se demonstra pela proposta prodescente, da mesma maneira que a proposição 22 foi demonstrada pela proposição 21. Se uma coisa que nos causa consideração não é porque sua desgraça nos afeta de tristeza que podemos odiá-la. Demonstração. Com efeito, se pudéssemos odiá-la, então nós alegraríamos por sua tristeza que contraria a hipótese. Colorário. 3. Nós nos esforçaremos tanto quanto pudermos por livrar de sua desgraça uma coisa que nos causa comisseração. Demonstração. Aquilo que afeta de tristeza uma coisa que nos causa comisseração afeta-nos igualmente de uma tristeza semelhante. Consequentemente, nós nos esforçaremos por conjecturar tudo, o que exclui a existência da coisa, ou seja, o que a destrói. Isto é, seremos tomados pelo apetite de destruí-la, ou seja, estaremos determinados a destruí-la e nos esforçaremos assim, por livrar de sua desgraça uma coisa que nos causa comisseração. Escolha. Essa vontade ou esse apetite de fazer o bem que provém de nossa comisseração para com isso a qual queremos fazer o bem, chama-se benevolência, a qual por isso nada mais é do que um desejo surgido da comisseração. Compreenda-se aqui e nas proposições que se seguem os homens que nos provocaram nenhum afeto. Escolhe. Com amor é uma tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior, e o ódio é uma tristeza acompanhada igualmente da ideia de uma causa exterior. Essa alegria e essa tristeza serão pois espécies de amor e de ódio. Mas como o amor e o ódio são referidos a objetos exteriores, designaremos esses afetos por outros nomes. Chamaremos de glória a alegria acompanhada da ideia de uma causa interior, e vergonha a tristeza, que é contrária, quer dizer, quando a alegria ou a tristeza provém do fato de o homem se julgar, respectivamente, louvado ou reprovado. Fora isso, chamarei satisfação consigo mesmo a alegria acompanhada da ideia de uma causa interior, e arrependimento a tristeza, que é contrária. Além disso, como é possível que a alegria com que alguém imagina afetar os demais seja apenas imaginária? E como cada um se esforça por imaginar, mas fez de si próprio, tudo aquilo que imagina afetá-lo de alegria, pode facilmente ocorrer que aquele que se glória seja soberbo e que imagine ser agradável a todos, quando na realidade é incomum para todos. Proposição 31. Se imaginamos que alguém ama, ou deseja, ou odeia uma coisa que nós mesmos amamos, ou desejamos ou odiamos, amaremos por esse motivo essa coisa com mais frequência, etc. Se por outro lado imaginamos que alguém abomina aquilo que amamos, ou inversamente que ama o que abominamos, então padeceremos de uma flutuação de ânimo. Demonstração. Só por imaginarmos que alguém ama uma coisa, amaremos por esse motivo essa mesma coisa. Nossa hipótese, portanto, é de que nós já amamos essa coisa, independentemente de imaginarmos que o outro também ama. Acrescenta-se assim ao amor uma nova causa que o reforça.
se por imaginarmos que alguém abomina alguma coisa, nós abominaremos. Ora, se como é nossa hipótese, nós, ao mesmo tempo, amamos essa coisa, então nós a amaremos e ao mesmo tempo, ou seja, pareceremos uma flutuação de ânimo. Chamamos de bem ou de mal aquilo que estimula ou refreia a conservação de todo ser, pelas definições do idoso, isto é, pela preposição 7 da parte 2. Aquilo que aumenta ou diminui, estimula ou refreia a nossa potência de agir. Assim, pelas definições de alegria e de tristeza, não se podem conferir da preposição 11 da parte 3. É à medida que percebemos que uma coisa nos afeta de alegria ou de tristeza que nós a chamamos de boa ou de má. Portanto, o conhecimento do bem e do mal nada mais é do que a ideia de alegria ou de tristeza, que se segue necessariamente deste afeto de alegria ou de tristeza, pela proposição 22 da parte 2. Ora, essa ideia está unida ao afeto da mesma maneira que a mente está unida ao corpo, pela proposição 21 da parte 2. Isto é, como se demonstrou no resto da própria proposição, ela não se distingue efetivamente do próprio afeto, ou seja, pela definição geral dos afetos, não se distingue da ideia de afeição no corpo, senão conceitualmente. Logo, o conhecimento do bem e do mal nada mais é do que o próprio afeto, na medida que dele estamos conscientes. C, Q, D. Proposição 9. Um afeto cuja causa imaginamos neste momento nos estar presente é mais forte do que se imaginássemos que ela não está presente. Demonstração. Uma imaginação é uma ideia pela qual a mente considera uma coisa presente. Veja-se sua definição no S da proposição 17 e parte 2, a qual, entretanto, indica que o estado do corpo indica mais o estado do corpo humano do que a natureza da coisa exterior, pelo corolário 2 da proposição 16 da parte 2. Enquanto indica o estado do corpo, um afeto é, portanto, pela definição geral dos afetos, uma imaginação. Ora, uma imaginação somos mais intensamente afetados relativamente a uma coisa futura se imaginamos bem próxima de ocorrer do que se imaginássemos que o momento de ela vir a existir está ainda muito longe do presente. Somos igualmente mais intensamente afetados pela lembrança de uma coisa do que imaginamos não ter se passado há muito tempo do que se imaginássemos que ela se passou há muito tempo. Demonstração. Com efeito, à medida que imaginamos que uma coisa está bem próxima de ocorrer, ou então que
que não se passou há muito tempo, imaginamos, por isso mesmo, algo que exclui menos a presença dessa coisa do que se imaginássemos que o momento de ela vir a existir ainda está muito longe do presente. E como a essência da mente consiste, pelas proposições 11 e 12 da parte 2, em afirmar a essência atual do seu corpo, e como por perfeição compreendemos a própria essência de uma coisa, consegue-se que a mente passa a maior ou menor perfeição quando lhe acontece afirmar do seu corpo ou de qualquer de suas partes algo que envolve mais ou menos realidade do que antes. Quando, pois, disse anteriormente que a potência de pensar na mente era aumentada ou diminuída, não quis dizer senão que a mente formava de seu corpo ou de alguma de suas partes uma ideia que expressava mais ou menos realidade do que a que antes afirmava a respeito de seu corpo. Pois a superioridade das ideias e a potência atual de pensar avaliam-se pela superioridade do objeto. Acrescentei, enfim, pela qual, se presente, a mente é determinada a pensar uma coisa em vez de outra, a fim de exprimir também, além da natureza da alegria e da tristeza, que é explicada na primeira parte da definição da natureza do desejo. Definição geral dos afetos. O afeto, que se diz patema, paixão, do ânimo, é uma ideia confusa pela qual a mente afirma a força de existir, maior ou menor do que antes, de seu corpo, ou de uma parte dele, ideia pela qual, se presente, a própria mente é determinada a pensar uma coisa em vez de outra. Explicação. Digo, em primeiro lugar, que o afeto ou a paixão do ânimo é uma ideia confusa, mostrando com efeito que a mente padece, apenas à medida que tem ideias inadequadas, ou seja, confusas. Digo, além disso, pela qual a mente afirma a força de existir maior ou menor do que antes de seu corpo ou de uma parte dele. Com efeito, todas as ideias que temos dos corpos indicam antes o estado atual do nosso corpo, do que a natureza do corpo exterior. Ora, a ideia que constitui a forma de um afeto deve indicar ou exprimir o estado do corpo ou de alguma de suas partes. Estado do próprio corpo ou alguma de suas partes tem porque sua potência de agir ou sua força de existir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refriada. É preciso observar, entretanto, que quando diz força de existir maior ou menor do que antes, não compreende com isso que a mente compara o estado presente do corpo com os anteriores, mas sim que a ideia que constitui a forma de um afeto afirma a respeito do corpo algo que envolve, de fato, mais ou menos realidade do que antes. E como a essência da mente consiste pela preposição 11 e 13 da parte 2 em afirmar a essência atual do seu corpo, e como por perfeição compreendemos a própria essência de uma coisa, segue-se que a mente passa a uma maior ou menor perfeição quando lhe acontece afirmar de seu corpo ou de qualquer de suas partes algo que envolve mais ou menos realidade do que antes. Quando, pois, disse anteriormente que a potência de pensar da mente era aumentada ou diminuída, não quis dizer senão que a mente formava de seu corpo ou de alguma de suas partes uma ideia que expressava mais ou menos realidade do que a que antes afirmava a respeito de seu corpo. Pois a superioridade das ideias e a potência atual de pensar avaliam-se pela superioridade do objeto. Acrescentei, enfim, pela qual a mente é determinada a pensar uma coisa em vez de outra, a fim de exprimir também, além da natureza da alegria e da tristeza, que é explicada na primeira parte da definição, a natureza dos desejos. A mente é verdade, mas confusamente. Disse, por isso, que a mente erra. Por exemplo, quando contemplamos o Sol, imaginamos que está a uma distância aproximada de 200 pés, no que nos enganamos, enquanto não soubermos qual é a distância verdadeira. Concedida a distância, suprime-se, é verdade, o erro, mas não a imaginação, isto é, a ideia do Sol, a qual explica sua natureza, apenas à medida que o corpo é por ele afetado. E assim, embora saibamos a verdadeira distância, continuaremos, entretanto, a imaginar que ele está perto de nós. Pois, como disse na escolha da proposição 35 da página 2, imaginamos que o Sol está tão próximo por ignorarmos a distância verdadeira, mas porque a mente concebe o tamanho do Sol apenas à medida que o corpo é por ele afetado.
Assim também, quando os raios do sol, ao incidirem sobre a superfície da água, são refletidos em direção aos nossos olhos, nós o imaginamos como se estivesse na água, embora saibamos qual é a sua localização verdadeira. E, igualmente, as outras imaginações que enganam a mente, quer indiquem um estado natural do corpo, quer indiquem um aumento ou uma diminuição de sua potência de agir, não são contrárias ao verdadeiro, nem se esvanecem por sua presença. É verdade que acontece quando erroneamente tememos algum mal, que o temor se esvanece quando ouvimos a notícia verdadeira, mas, inversamente, também acontece quando tememos algum mal que certamente virá, que o temor se desvanece quando ouvimos uma notícia falsa. Portanto, as imaginações não se desvanecem pela presença do verdadeiro, enquanto verdadeiro, mas porque se apresentam outras imaginações mais fortes, que excluam a existência presente das coisas que imaginamos, como mostramos na proposição 17 da página 12. Pela proposição 34, da parte 1, de sua essência, era o primeiro ponto a ser demonstrado. Em segundo lugar, se fosse possível ocorrer que o homem não pudesse sofrer quaisquer outras mudanças que não aquelas que podem ser explicadas exclusivamente por meio de sua natureza de homem, se seguiria, pela proposição 4 e 6 da parte 3, que ele não poderia perecer, mas que necessariamente existiria sempre, que pode ser possuído igualmente por todos, à medida que são da mesma natureza. CQB. Escolhe. Se, entretanto, alguém perguntar, e se o supremo bem dos que buscam a virtude não fosse comum a todos? Disso não se seguiria tal como anteriormente se supôs. Veja-se, proposição 34. Que os homens que vivem sob a condução da razão, isto é, proposição 35, que os homens, à medida que concordam com a natureza, seriam reciprocamente contrários, que lhe seja respondido que não é por acidente que o bem supremo do homem é comum a todos, mas pela própria natureza da razão, pois isso se deduz implicavelmente na própria essência humana, à medida que ela é definida pela razão. E porque o homem não poderia existir nem ser concebido se não tivesse o poder de desfrutar deste bem supremo. Pertence, pois, pela proposição 47 da parte 2, a essência da mente humana ter um conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus. Proposição 37. Todo aquele que busca a virtude desejará também para os outros homens o bem que apetece para si próprio, e isso tanto mais quanto maior conhecimento que tiver de Deus. Demonstração. À medida que vivem sob a condição da razão, os homens são o que há de mais útil ao homem, pelo corolário 1 da proposição 35. Escolhe quem se esforça apenas em busca de um afeto para que os outros amem o que ele próprio ama e para que vivam de acordo com a inclinação que lhe é própria, age apenas por impulso e se torna, por isso, odioso, sobretudo para aqueles que gostam de outras coisas e que, portanto, por sua vez, se empenham e se esforçam, com igual impulso, para que os outros vivam de acordo com a inclinação que lhes é própria. Além disso, como o bem supremo que, por causa de um afeto, os homens desejam é, muitas vezes, algo no qual apenas um único homem pode desfrutar, ocorre que aqueles que amam não sejam coerentes consigo mesmo e que, ao mesmo tempo, que se enchem de gáudio ao proclamar as glórias de coisa que amam, temem ser acreditados. Em troca, quem se esforça em conduzir os outros de acordo com a razão não age por impulso, mas humana e benigamente e é inteiramente coerente consigo mesmo. De resto, remeto à religiosidade tudo quanto desejamos e fazemos e de que, enquanto temos a ideia de Deus, ou seja, enquanto conhecemos a Deus, somos a causa. Não, agora eu quero ler.
Eu subi aqui. Foi. Né? Teve uma que fugiu. Ela foi essa última a comer. Eu também tenho, né? Pois é, esqueci. Na hora que tava. Esqueci a manteiga. Podia sentar agora e conversando. Ô, Léo, não quer lá? Acho que Quero. Ah, fechou, né? Essa última hora, né? O que vocês queriam, Giovana? Ficou um patê. Não, Já até falando. Eu tava ali, ó. um queijão, uma goiabada com café. Caramba. Tá bem água, né? Pode pegar ali, ó. Vou deixar o seu livro. Posso botar uma dimensão aqui? Olha, tem uns copos ali. Cheira. Cheira e vai mudando o cheiro da maçã. Vai. Crua. Vamos montar os sertões com maçã, né? Lá vamos tornar os sertões no café. Tomás? Chegou na hora, né? Ah, já chegou, né? Eu chamei ele, só que ficou lá. Tá todo mundo Fiquei com interessado. muita dor. Não posso ver a mulher chorando. Sabe, não? Não é assim. Algumas coisas que eu comecei a ler, às vezes não estavam muito claras para mim, assim, né? Conforme eu estiver lendo, principalmente quando eu estiver alto. A interpretação demora,